Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo à nossa Escola Bíblica do Discípulo. Você tem sido especial para Deus, especial para nós, e você que tem participado aí assistindo às nossas aulas, não deixe de dar a sua curtida, o seu like. Nosso interesse é que você continue aprendendo da Palavra de Deus e compartilhe desse conhecimento com outras pessoas. Já temos convidado desde a semana passada você a vir conosco para a nossa Escola Bíblica do Discípulo presencial, que iniciará aí no mês de março. Então logo a gente passa o mês de fevereiro, um pouco da pandemia, da Ômicron aí, de todos os problemas de saúde que a nossa nação tem sofrido. Nós em março iniciaremos a nossa Escola Bíblica presencialmente. Ainda que você vá ter disponível aí como gravado, mas é muito mais interessante a gente discutir, debater, você fazer perguntas, termos a interação no ensino da palavra do Senhor. O módulo que será ministrado a partir de março vai ser do Antigo Testamento. Nós estamos caminhando para o encerramento aí do Novo Testamento, e aí iniciaremos o módulo Velho Testamento ou Antigo Testamento. Então seja muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica do Discípulo. Hoje nós continuaremos o nosso estudo agora a partir da carta de 1 Pedro e 2 Pedro. Já também te encaminho na nossa rede, no nosso YouTube, há uma série de mensagens ministradas por nós mesmos no livro de 1 Pedro, 2 Pedro. Se você puder ter acesso a esse material, você vai enriquecer o seu conhecimento de hoje, associado àquelas mensagens transmitidas com uma aplicação muito pessoal, muito vivida para a igreja e para a nossa nação brasileira. A Epístola de Pedro tem o consenso aí entre todos os pais da igreja, que ele de fato seja o autor de 1 e 2 Pedro. As fundamentações estão aí nas similaridades entre as afirmações das cartas e os discursos aí no livro de Atos, registrados, se você quiser conferir, no livro de Atos, capítulo 10, verso 42, como sendo Pedro mesmo no seu discurso ali, e muito semelhante à forma como ele escreve as suas cartas. A segunda carta também é atribuída ao apóstolo Pedro, como sendo seu autor. Sua declaração, especialmente de presença, junto à transfiguração, e sua descrição de amizade com o apóstolo Paulo, testificam também a vida de Pedro como o autor dessa segunda carta. O apóstolo escreveu aí sua primeira carta aos cristãos que viviam nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, situadas aí na região da Ásia Menor. Isso é bem apresentado logo no início da carta, nas saudações e na indicação para quem ele está escrevendo. Pedro também escreve às igrejas aí, porque elas passavam por momentos difíceis, momentos de perseguições e necessidades, e Pedro incentiva aí a igreja e os irmãos a reagirem às aflições, às perseguições, o sofrimento, com obediência, com resiliência, com fé e muita força. Historiadores aí registram as perseguições de Nero, por ocasião aí dos cristãos de Roma nos anos 60, e esta se espalha aí por todas as outras cidades circunvizinhas aí à cidade de Roma. Sua segunda escrita também, ou segunda carta, foi escrita para derrotar a influência aí das heresias, dos falsos mestres, falsos ensinos que se introduziu no meio dos cristãos, no meio da igreja de Cristo Jesus, e Pedro aí apela para o crescimento espiritual como um antídoto aí natural, para os falsos ensinos. Pedro é esse que vai nos dizer que nós devemos crescer no conhecimento da graça e de Cristo Jesus. Esse homem que até então era considerado indouto,
né? Ele agora nos incentiva a crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, a nos debruçarmos maior e termos o maior interesse aí pelas Escrituras Sagradas. É Ele que vai nos dizer que nós devemos desejar como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, para que por ele nós possamos crescer. Com referência aí às perseguições de Nero, porque Pedro, assim como Paulo, provavelmente foi um desses mártires no período da perseguição aos cristãos por Nero, esse que acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Então, considerando que a perseguição também se dava não só na cidade de Roma, mas se estendia já nesse período às cidades circunvizinhas, então Pedro aí está incentivando os irmãos a passarem por todo momento de prova e de perseguição. O tema da carta de 1 Pedro é viver como povo escolhido de Deus. Vamos a esse panorama geral aí das duas cartas escritas aí pelo nosso apóstolo Pedro. Primeiro, do capítulo 1, do verso 1 até o capítulo 2, verso 3, o povo de Deus é santo. Então, essa convocação, essa identidade que Pedro dá ao povo de Deus como eleitos, como sacerdotes reais, como santo, nação escolhida, povo adquirido, propriedade particular, peculiar de Deus. E aí Pedro começa a carta com uma discussão sobre o método e a natureza da salvação e prossegue com uma sessão extraordinária aí de pregação sobre a santidade. Mesmo sendo um homem simples, ele nos traz um tratado profundamente teológico logo no início da sua carta. O povo de Deus testemunha ao mundo. Então, no capítulo 2, do verso 4 até o capítulo 3, verso 12, Pedro aí nos apresenta como testemunhas ao mundo, né? Como testemunhas de Cristo Jesus ao mundo. Nesta segunda sessão aí, Pedro usa 3 imagens para retratar o povo de Deus. Em primeiro lugar, ele viu o povo de Deus como um corpo vivo que oferecia sacrifícios a Deus, essa construção viva de Deus, pedras vivas. Em segundo lugar, ele descreveu como uma edificação fundamentada em Cristo, a pedra angular, principal da esquina. E em terceiro lugar, Pedro usou a linguagem de Êxodo, aí, capítulo 19, verso 5, verso 6, e até mesmo de Oséias, capítulo 2, verso 23, como um povo escolhido para resplandecer a glória, a majestade de Deus. Pedro também orientou aí a igreja, os cristãos, a procederem com diligência, com sabedoria. Eles deveriam obedecer às autoridades, servir aos senhores com brandura, com mansidão, as esposas a serem submissas aos seus maridos e os maridos a tratarem sua esposa com delicadeza e com igualdade. A partir do capítulo 3, verso 13, até o capítulo 4, verso 14, Pedro aí descreve que o povo de Deus passa por sofrimento. Então, o povo de Deus sofre. Ele ensinou aí os crentes a como passarem pelas provas, pelas perseguições, a resistirem à perseguição com toda perseverança, com toda resiliência, sabendo que de Deus eles seriam recompensados e também confortados plenamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Pedro conclui a sua carta com uma lista aí de certeza que os servos de Deus permaneceriam fiéis e assim teriam a sua devida recompensa celestial. A carta de Pedro é bem interessante. Em 2 Pedro, então, nosso tema da carta é fé nos tempos difíceis. Uma carta que se aplicaria muito bem aos dias em que nós estamos vivendo. Como permanecermos, como alimentarmos nossa fé, como perseverarmos aí, mesmo em tempos difíceis.
Vamos então a esse panorama geral, né, da carta, uma visão geral rápida de 2 Pedro. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 21, Pedro aí descreve a importância de se crescer na fé, crescer no conhecimento de Cristo Jesus, alimentar-se, então eles seriam fortalecidos aí na sua fé. Pedro descreve aí os recursos espirituais que os crentes receberam de Deus. Então, de tudo que já recebemos de Deus, de tudo que nós temos de Deus, inclusive a própria presença do Espírito de Deus, né, a graça, a misericórdia nos dada por meio de Cristo Jesus, já nos alimenta, já é algo que nos dá condições para vencermos as dificuldades e os sofrimentos, e também para enfrentarmos todas as tribulações. Pedro aí descreve o poder de Deus, as promessas de Deus, os propósitos de Deus e a majestosa presença de Cristo na vida de cada crente, de cada cristão. E também a mensagem que Deus transmitiu nas Escrituras. Então, nesse sentido de sermos muito mais plenos do que os que viveram antes de Cristo Jesus, que não tinham a confirmação da promessa ou não tinham visto e vivido a própria promessa, a pessoa de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também enfatizou a necessidade de crescimento espiritual para enfrentar as provas. Como nós dissemos, para Pedro o antídoto perfeito para enfrentar os conflitos, para enfrentar o sofrimento, para enfrentar as perseguições e combater também as heresias, os falsos ensinos, era o conhecimento de Cristo Jesus. Era o conhecimento pleno da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Do capítulo 2 do verso 1 até o verso 22, Pedro aí nos alerta sobre o perigo dos falsos mestres. Essa vai ser uma tônica não só na vida do apóstolo Pedro, a gente viu isso na vida, nos ensinos do apóstolo Paulo, nós vamos ver isso nos ensinos do apóstolo João, o próprio Judas também vai nos alertar, e é um constante alertar da igreja nesse período primitivo, do início da igreja, dos falsos ensinos, dos falsos mestres, de tudo aquilo que podia descaracterizar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Pedro alerta aí sobre as características dos falsos mestres, e ele descreve dessas características como sendo eles arrogantes, corruptos e enganadores, como sendo aqueles que, e todo aquele que seguisse os falsos mestres, como eles sofreriam todas as consequências, a rejeição especialmente final de Deus, no sentido de que não herdariam a eternidade. Do capítulo 3, do verso 1 até o verso 18, nós temos Pedro falando sobre a certeza do dia do Senhor, né? Nos descrevendo aí a vinda do Senhor Jesus. Nós temos diversos escatologistas que nos seus comentários, nas suas apologias escatológicas, usam aí o apóstolo Pedro como fundamento. No último capítulo, Pedro então ensina sobre a volta de Cristo, de como Deus tem um controle da história e que sua volta é certa. E aí a descrição de que se ele tem retardado e demorado é para que as pessoas de fato se arrependam, né, e sejam salvos por Cristo Jesus. Nos traz aí alimentados ou alimentando-nos quanto à esperança da volta de Cristo Jesus e alerta também quanto aos tropeços. Esses tropeços poderiam ser evitados por meio do crescimento de Cristo Jesus, pelo conhecimento da mensagem plena do Evangelho, e muito bem determinado na pessoa de Cristo Jesus. É interessante lermos a carta de Pedro, aqui não dá para a gente ir comentando, então a gente faz um comentário muito superficial, muito geral, mas seria muito gostoso e prazeroso irmos estudando passo a passo, ponto a ponto,
das cartas de Pedro. Por isso eu te convido a ir lá nessa série de mensagens sobre a vida de Pedro, sobre as cartas de Pedro, onde a gente pode fazer comentários mais específicos sobre cada parte ou sobre cada capítulo ali lido e citado. Mas é um personagem que muito nos ensina. A epístola de João e de Judas, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Carta de 1 João, o autor, líderes da igreja tradicionalmente afirmam ser João o autor destas cartas, das 3 cartas. Tanto Policarpo, como Papias, como Irineu, testificam a autoria de João de todas elas, especialmente da primeira carta. Acreditavam plenamente que o apóstolo João era o seu autor. A evidência que sustenta essa tese aparece especialmente na semelhança do vocabulário de 1 João, 3 João, 2 João, com o Evangelho de João. Os escritos de João são todos eles muito parecidos. Há expressões muito comuns aí, como a luz, vida eterna, né? São terminologias, são palavras, frases usadas aí que caracterizam muito bem a carta à pessoa de João. A afirmação do autor em 1 João capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, de ter sido observador de Cristo durante seu ministério na terra, também indica a autoria de João. Na defesa da fé cristã contra os gnósticos, contra os hereges, Paulo ou Pedro, a gente vai misturando aqui os personagens, né? Mas João testifica dizendo ter ouvido do próprio Cristo, né? Até para afirmar a humanidade de Cristo Jesus, afirmar a sua presença e também a sua obra redentora. O uso do termo ancião na terceira epístola é provavelmente uma referência aí ao apóstolo João, então dizendo ele ser esse ancião. A maioria dos estudiosos, dos comentaristas bíblicos, crê que o autor das 3 epístolas seja de fato a mesma pessoa. E o nome João é, com certeza, entre todos eles o mais indicado. Você pode fazer a leitura de outros comentários, de outras fundamentações e argumentações, dizendo e sugerindo quem poderiam ser outros autores, mas na concordância final você vai perceber que ele de fato era o seu autor. Não dispomos e não há material suficiente aí para designar uma data da carta específica, aí a epístola de João. Sabemos que João foi uma coluna importante na vida do cristianismo, foi o último dos discípulos a morrer, morre exilado na ilha de Patmos, mas a única prova bíblica de seus últimos anos de vida aí aparece no livro de Apocalipse, que será aí o último livro que nós vamos estudar. A tradição da igreja sugere que ele tenha vivido aí os seus últimos dias na cidade de Éfeso e nas circunvizinhanças aí de Éfeso, e a sugestão da data é a mesma para o seu evangelho, né? Assim como para depois o livro de Apocalipse, que vai se datar mais ou menos aí de 95 depois de Cristo. Mas é datada a probabilidade das cartas de João aí para os anos 90 depois de Cristo. A primeira carta não nomeia aí o destinatário para quem ela foi escrita, mas o apóstolo aí indica como esses personagens sendo filhinhos. A expressão mais comum que a gente encontra aí descrita por João é: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos, eu vos escrevo porque já... Então, essa expressão muito comum demonstra aí esse destino da carta, né? A outra expressão a quem ele destina a carta é chamado de amados. Essa caracterização
peculiar de João como o apóstolo amoroso, cuidadoso, até nas palavras, nas expressões, são expressões de cuidado, de amor e de afeto. Amados, filhinhos. Sugere que ele os conhecia e havia, nesse ponto, uma certa intimidade. Possivelmente fossem cristãos da Ásia Menor, a quem aí o apóstolo João alerta sobre as heresias, sobre os falsos ensinos. Capítulo 4 mesmo, no verso 1, verso 2, a gente tem essa declaração muito clara do apóstolo alertando contra os falsos ensinos. A segunda carta é endereçada aí a uma senhora eleita e seus filhos. Embora seja o nome de personagem, de pessoas, aí não, a maioria dos comentaristas entendem que não era uma pessoa, não era uma senhora e seus filhos, mas uma referência à Igreja de Cristo Jesus e seus membros, né, aqueles que faziam parte do rebanho da igreja. A terceira carta foi endereçada a Gaio, mas não se sabe ao certo aí onde Gaio morava. Nós temos vários personagens sendo descritos na terceira carta: Demétrio, Gaio, Diófiles, são personagens descritos, mas nós não temos uma referência desses nomes em uma das igrejas, nem a quem Paulo escreve, nem a quem Pedro escreve, a nenhum deles. Então nós não sabemos aí ao certo onde Gaio morava. Quando João escreve suas cartas aí, o gnosticismo já havia se introduzido como um ensino herege, falso, já havia se introduzido no mundo cristão e atormentava aí os líderes e as igrejas no início do primeiro século e durante todo o primeiro século. Eles ensinavam que tudo que era material, que tudo que era físico era mal, e que Jesus não era um ser humano verdadeiro, mas apenas parecia um ser humano. Contra essa doutrina, contra essa visão, contra esse ensino, o apóstolo João descreve e escreve, dizendo aos seus leitores que ele tinha visto, vivido, ouvido o próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 1, verso 1, verso 2, essa declaração testifica a pessoalidade de Cristo Jesus e esse relacionamento pessoal de João com o próprio Cristo para combater aquele falso ensino. E ele também insistiu em dizer que ele tinha um corpo verdadeiro, que não era fictício, não era fantasmagórico, né? Não era um ser humano fictício. Os gnósticos ensinavam também que Jesus havia se encarnado temporariamente, afirmando que o Espírito de Cristo viera sobre ele no batismo, naquele momento do seu batismo, e o abandonara antes da crucificação. Então, considerando aí apenas a visão espírito, né, a pessoa de Cristo Jesus, e que o humano não era o próprio Cristo, não era o Deus encarnado. Nesse aspecto, o gnosticismo negava a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Eles ensinavam também que Jesus não havia se encarnado, ou que havia se encarnado aí temporariamente. João demonstra, e aí isso é importante nos ensinos do apóstolo João, ele demonstra que Jesus apareceu no batismo, a água é a testificação disso, a voz do céu é a testificação disso, a presença da pomba a testificação disso, e que na sua crucificação também demonstrado pelo sangue, ao derramar o seu sangue ali pela coroa posta em sua cabeça, assim também como a lança que o transpassou. Ele iniciou o seu ministério no batismo e encerrou na crucificação. E a testificação, depois da sua ressurreição, vão ser as aparições
de Cristo Jesus. Ele escreveu sua primeira carta com o objetivo aí de promover comunhão e alegria entre os irmãos, aconselhar seus leitores a praticarem a obediência, alertá-lo para os falsos mestres, ensinamentos aí, e promover os falsos mestres e os ensinos desses falsos mestres, e promover uma base para a garantia da salvação, da certeza da salvação em Cristo Jesus. A segunda carta, aí, fazendo esse resumo, foi escrita para alertar contra os falsos ensinamentos que eram disseminados no meio da igreja de Cristo Jesus e que distorciam a verdadeira humanidade de Cristo, negando aí a encarnação de Deus em Cristo Jesus. Sua terceira carta foi escrita aí para orientar a igreja, dividida por uma briga interna, né? Havia um conflito na igreja, e Paulo aí, inclusive, vai alertar contra Demétrio, vai apreciar a vida de Gaio, né? E depreciar a vida de outros que não testificavam, e elogiar esses outros 12 irmãos que vão ser citados aí na carta de João. O tema de 1 João é evidências da fé verdadeira. Então, se a gente fosse dar o tema à carta de 1 João, eram evidências da fé verdadeira. Panorama geral do conteúdo da carta, do capítulo 1, verso 1, capítulo 2, isso se divide aí até o capítulo 5, verso 40, do verso 4 ao verso 21, nós temos aí obediência como a evidência da fé. O apóstolo João é muito testificador disso. A prova de que é pertencente a Cristo, de que a pessoa pertence a Cristo, é obediência. A outra descrição característica que ele vai dar para o verdadeiro discípulo e o verdadeiro cristão é o amor, né? Então, a prova do amor era a prova da obediência. João apresenta aí as evidências da vida eterna, incentivou os leitores a caminharem na luz da obediência e a confissão daqueles que estavam tropeçando na vida espiritual, aí falando sobre confessar os pecados e as culpas. O desejo de João era para que os crentes não pecassem, mas se pecassem, confessariam suas culpas e teriam um advogado que é Cristo Jesus. Então, nesse aspecto aí, Jesus é apresentado como nosso advogado. No capítulo 2, verso 7 e 18, e isso se alterna no capítulo 3, se alterna também no capítulo 7, com alguns versículos, João apresenta o amor como evidência da fé. É impossível se dizer que ama a Deus se não pode amar o próximo. E aí ele descreve as características, né, e atitudes daqueles que de fato servem a Deus, assinalando aí que os crentes deveriam e precisariam amar uns aos outros. Alertou também quanto à necessidade de nos apegarmos a Deus, de amarmos a Deus e não os prazeres do mundo, fazendo a declaração de que amar o mundo é criar inimizade contra Deus. Do capítulo 2, verso 18, 27, capítulo 4, verso 1 até o verso 6, o apóstolo João descreve a crença correta como evidência da fé. Então, primeiro, nós temos a obediência como evidência da fé, o amor como evidência da fé e a crença correta como evidência da fé. E aí ele vai colocar que a evidência da fé em Cristo Jesus é que nos garante a salvação. João aí alerta para que o crente, ou alerta ao crente, para o terceiro elemento aí, que é a vida eterna, dizendo que o crente genuíno sustentará a visão correta de sua obra e de Cristo Jesus como Messias, como enviado, como prometido de Deus. Alertou contra aqueles que se recusavam a aceitar Jesus como Messias e falou que a obra ensinadora do Espírito Santo
os protegeria de todos esses ensinos falsos. João resume aí nossa vida com Deus e obediência à prática do amor ao próximo e também alimenta-nos com esperança da própria vida em Cristo Jesus e do seu amor eterno. João conclui a primeira carta aí dando a certeza da vida eterna, a importância de viver na vontade de Deus e enfatizou que o mundo, que é possível vencer o mundo, e ensinou que aqueles que responderem à revelação de Deus em Cristo Jesus têm a vida eterna. Então, esses três fundamentos importantes. Terceira a João, ou o tema de terceira João é andar na verdade. Nesta fase, ou nesta carta, ele confronta a heresia presente na primeira carta, e aí eu falei terceira carta, segunda carta de João, que tem como tema andar na verdade. Assim como na primeira, que ele alertou os crentes contra os falsos ensinos, contra as heresias, contra os falsos mestres, da mesma forma ele vai dar ênfase na segunda carta. Nessa segunda carta ele é muito mais enfático quanto à negação de Jesus Cristo ou da encarnação de Cristo Jesus. Ele fala que aquele que nega a encarnação de Cristo Jesus nega a fé em Cristo Jesus. Tanto que ele faz nos dar esse ensino de como testificar ou como testar o Espírito da verdade. Aquele que confessa que Cristo veio em carne, então professa de fato a fé cristã. Aquele que não professa que Jesus veio em carne, não professa a fé cristã. E aí muitos usam isso também na questão do exorcismo, que seria a identificação de qualquer principado ou potestade. Aconselhou seus leitores a não se relacionarem com aqueles cuja doutrina estava em erro e também os preparou para a sua futura visita. Paulo alerta, ou João alerta aqui, de que andar com esses falsos mestres seria uma forma de corroborar com eles, de respaldá-los nos seus ensinos, de somar com eles. Então, o apóstolo João aí aconselha os crentes a se afastarem dessas pessoas, a não compactuarem com elas, a não andarem com elas, para não dar veracidade e testificação aos seus ensinos. O tema de terceira João. O tema de terceira João é trabalhar juntos pela verdade. E aí, João vai falar destes que não eram só seus colaboradores, mas que eram verdadeiros na igreja de Cristo Jesus, e como suas obras testificavam disso. João aí aconselha os irmãos a saberem administrar sabiamente os problemas com os antagônicos, com os aquelas pessoas que ficam contendendo, criando confusões, divisões no meio da igreja de Cristo Jesus. Seria o contendedor. Elogiou também um membro fiel, e esse membro fiel era Gaio. As qualidades de Gaio são descritas aí pelo apóstolo João como uma pessoa hospitaleira, que acolhia os viajantes cristãos, que hospedava em sua casa. Então ele elogia Gaio como esse leal crente de Cristo Jesus, também como reprova o comportamento arrogante de Diótrefes, que era esse que, em vez de acolher e ser hospitaleiro, ele não só era uma pessoa antagônica, como tratava mal os viajantes, tratava mal os cristãos e ainda os expulsava. Valorizou as ações de Demétrio como alguém que a própria igreja e os irmãos davam bom testemunho de Demétrio como um servo leal e fiel ao Senhor. Por fim, ele conclui a carta dando esperança de uma visita. Assim como na segunda carta, ele descreve que alguns assuntos ele não trataria na carta com tintas, mas que ele em breve
iria visitar aqueles irmãos e ali, francamente, eles conversariam sobre todos os assuntos. A terceira carta, da mesma forma, ele se despede dizendo a mesma coisa. Assim, a gente tem as 3 cartas de João e as 2 cartas de Pedro comentadas. Judas, o irmão de Tiago e também irmão, no caso, de Cristo Jesus. Se não há dúvidas de que ele estava referindo-se a Tiago, irmão de Jesus, descrito lá em Mateus capítulo 6, o verso 3, então ele era o irmão mais novo de Jesus. E se de fato ele era o irmão mais novo de Jesus, a carta pode ser datada mais ou menos aí nos anos 70 a 80 depois de Cristo. Ele não disse também a quem ele estava escrevendo a sua carta, mas escreve aí aos chamados, aos guardados, que é a expressão que Judas usa, e poderia dirigir-se aí a crentes que viviam em qualquer lugar. O uso dos livros apócrifos, então, aí pode indicar um cenário extremamente judaico. Judas é um desses que faz uso, e citando o livro dos livros apócrifos, que nós até falamos sobre eles logo no início dos nossos estudos, que era o livro de Enoque e também a ascensão de Moisés. No verso 14 e no verso 9, então nós temos aí as referências. O verso 14 é referência a Enoque, e o verso 9 é referência aí a esse outro livro apócrifo, a ascensão de Moisés. Isso não demonstra que ele estava autenticando esses livros como escritura sagrada, mas demonstra o interesse de Judas pela literatura que era apreciada pelos judeus, e esses livros apócrifos que narravam alguns contos, que narravam algumas histórias e algumas ficções aí do povo hebreu. Panorama aí geral de Judas. Judas é um livro que fala sobre, o nosso tema principal de Judas é contender pela fé, mesmo fazendo citações aí de 2 livros apócrifos. Judas é um que também combate os falsos mestres, os falsos ensinos, e ele dá as características desses falsos mestres, desses falsos ensinadores. Judas é duro, categórico na descrição dessas qualidades desses falsos mestres. Então, alertando a igreja sobre isso, alertando os irmãos sobre estas pessoas e dando características muito contundentes de todos eles, ele encerra a sua carta trazendo uma saudação e fazendo uma doxologia muito bonita, interessante. Eu sempre a uso como bênção no final dos cultos. É uma carta que a gente deve estudar com profundidade. Então, muito obrigado pela sua presença conosco na aula de hoje. Encerramos aqui 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João e Judas, tá bom? Então, qualquer pergunta, qualquer dúvida, nós estamos aqui na Igreja Batista do Jardim Tarumã para esclarecê-lo. Pode entrar nos nossos canais sociais, entrar em contato com a gente, estamos aí plenamente à sua disposição. Semana que vem, a gente começa ali um pouco falando sobre o livro de Apocalipse, tá bom? Obrigado, que Deus abençoe.